Jogo sofrível, um fato positivo é que finalmente o Flamengo não sofreu gol. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar desse Flamengo e Botafogo, desse Botafogo e Flamengo disputado no estádio Newton Santos, vitória do Flamengo por 1-0. Que terrível partida, absolutamente terrível a partida. É um Botafogo que justifica, né, que acaba provando e comprovando pela sua posição na tabela o quanto é ruim, e um Flamengo que vai encontrando dificuldades, sobretudo na sua organização ofensiva, nesse princípio de trabalho do Rogério Ceni. Lógico que não poderia ser diferente, uma partida muito fraca taticamente, tecnicamente, e eu vou mostrar alguns quesitos aqui para você. E antes de nós começarmos, pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, você ainda que não conhece, beleza? Eu conto com a força e com o apoio de vocês. Bom, a partida começa com o Botafogo saindo com as suas linhas mais altas para marcar o Flamengo sob pressão. Eu até tive uma perspectiva. Bom, o Flamengo vai ter um pouco de dificuldade, e teve nesses minutos, mas o jogo vai ser um pouco mais agradável. Engano meu, absolutamente, o Botafogo logo depois desceu o seu bloco defensivo e a partida foi um pouco mais previsível do que a gente já imaginava. Mas bem no início, um hiato na partida, nos primeiros minutos, era o Botafogo marcando um pouco mais o Flamengo sob pressão, cada jogador com um, isso dificulta, obviamente, como a gente já conversou lá atrás, falando que na organização, nesse período de transição, dificulta qualquer equipe quando você coloca vários jogadores no seu campo de ataque. Obviamente o Botafogo condicionou essa dificuldade do Flamengo, mas foi um recorte muito mínimo, e com esse bloco médio e baixo que o Botafogo fez, nesse instante está em médio, gerou dificuldades ao Flamengo, porque o Flamengo precisava abrir o seu jogo. E alguns jogadores não fizeram uma boa partida. O Isla ficou devendo, Felipe Luiz também ficou devendo, sobretudo esses jogadores ofensivamente. O Everton Ribeiro, o autor do gol, o Arrascaeta teve até alguns momentos mais lúcidos, de brilhantismo mais abaixo, assim como o Bruno Henrique e o Pedro, que foi marcado individualmente pelo Foster. Mas aqui a gente vai observar que é no círculo amarelo os dois laterais do Flamengo, tanto o Isla pelo lado direito, quanto o Felipe Luiz pelo lado esquerdo, eles tiveram que apoiar muito. Porque abrir o jogo, alargar o campo, é aquilo que a gente fala e trata muito aqui. É uma forma de você tentar desorganizar, de você desorientar a última linha do adversário. Naturalmente, o Flamengo fez esse posicionamento, os jogadores apoiaram muito na organização ofensiva, mas não funcionou tanto por dois motivos. Um dos motivos, como eu falei anteriormente, Felipe Luiz e o Isla na organização ofensiva próxima a dar o último passe, eles não foram bem, erraram alguns cruzamentos, a participação não foi a ideal. E um outro ponto que acabou também interferindo é o Flamengo colocou poucos jogadores dentro da área do Botafogo, principalmente no primeiro tempo. E aqui, como a gente pode observar, são 5 jogadores do Botafogo contra 3 jogadores apenas do Flamengo. O Flamengo, normalmente, ele busca uma igualdade dentro da área. Aí sim, você trata com mais perigo, você consegue ter mais volume. Mas nesse instante era o Felipe Luiz buscando o cruzamento e apenas 3 jogadores. Isso foi um pouco o que me apresentou o Flamengo nesse primeiro tempo. Atacava pouco dentro da área do Botafogo. E, logicamente, isso acaba facilitando a última linha, a linha sustentada do adversário, por ter poucos adversários ali propriamente ocupando os espaços, sobretudo uma zona perigosa que é dentro da grande área. E uma forma que o Flamengo tentou buscar para desorganizar, desorientar o bloco defensivo do Botafogo, que estava em bloco baixo, era a movimentação em alguns jogadores. E o Honda, por exemplo, o japonês, ele marcava individualmente o Gerson. E aqui a gente observa o Gerson caindo, né, para o espaço de força pelo lado esquerdo, já se movimentando bastante por aqui, praticamente o Gerson não trabalha. Com isso, o Felipe Luiz cai para o meio espaço, junto com a companhia do Bruno Henrique, que jogou mais à frente com o Pedro. Aqui o Flamengo tentando criar alternativas para induzir a marcação do Botafogo e assim criar oportunidades. E aqui vamos ao gol do Flamengo, como a gente debate muito aqui no canal, que o futebol é provocar o erro do adversário e conquistar os acertos. E tem algumas vezes que você não precisa nem provocar tanto, porque dependendo da qualidade técnica do adversário, ele acaba te dando esse presente. Você então não precisa nem provocar, que ele mesmo já te dá esse presente. Foi o que acontece com o Botafogo. A saída de bola do Botafogo pelo lado direito com o Marcinho, a gente observa que tem um apoio mais próximo do Honda, o Marcinho acaba hesitando, não faz bem a execução do passe, num período que o Flamengo adiantou as suas linhas. E tem um jogador do Flamengo para cada possibilidade de passe para o Marcinho, exceto que estava mais próximo. Houve uma interpretação errada do jogador do Botafogo, o Gerson acaba interceptando a bola e com todo o mérito ele tem calma, levanta a cabeça, vê o Everton Ribeiro chegando na meia-lua e o Everton Ribeiro de canhota abre o placar para o Flamengo, abrindo sempre o parênteses que a gente tem que considerar, o gol não pode maquiar a exibição ruim de uma equipe, tampouco de um jogador, mas uma partida ruim do Everton Ribeiro.
Desta vez ele estava agrupado do lado de vários jogadores que jogaram mal, mas exclusivamente o Everton Ribeiro, que está com um histórico recente de partidas ruins. Não está conseguindo dar tanta continuidade ao seu jogo, alguns passes não estão entrando. O Everton, que tem essa incumbência do homem da assistência, o homem do último passe, ser mais decisivo, ser mais letal, o Everton Ribeiro não está conseguindo. Foi uma partida abaixo, ele faz o gol é importante, ele dá a vitória ao Flamengo com o seu gol, mas não pode maquiar, porque mais uma vez ele teve uma atuação abaixo ao padrão Everton Ribeiro. Um jogo muito arrastado, que o Flamengo vai criando mais domínio, o Flamengo vai tendo mais volume, como já era esperado e como se desenhou toda a partida, mas no finalzinho tem que ter aquela pitada de emoção, sobretudo defensivamente. No período que a gente observa que o Botafogo consegue atacar, nos raros momentos que o Botafogo ataca o Flamengo, tem uma bola enfiada que vai nas costas do Gustavo Henrique, que na velocidade o jogador do Botafogo leva a melhor, o Gustavo Henrique puxa fora da área, falta perigosa para o Botafogo. Mas o que nós temos que observar é que o primeiro erro aparente nós vamos indicar ao Gustavo Henrique, por a bola ter saído das suas costas, ele não conseguir na velocidade, mas além disso, o que a gente também não pode ignorar, que parte daquele princípio do conceito de bola coberta e descoberta, que tanto o Gerson quanto o Willian Arão não conseguiram diminuir o espaço do portador da bola, do Botafogo. Com isso, se tornou uma bola descoberta. No período da zaga do Flamengo estava em linha, uma linha sustentada, alguns jogadores um pouco mais à frente que outra, aquilo que a gente fala muito, né? Um ataque quebrado, aí tem a orientação corporal equivocada e tal, mas enfiou essa bola, uma bola descoberta. Mais do que propriamente defesa, todos sabem o que eu acho o melhor, do que eu não gosto do futebol do Gustavo Henrique. Aqui o período de bola descoberta tem a responsabilidade do Gerson e do Willian Arão, que são jogadores que ficam à frente dessa linha sustentada, que não pode deixar esse período de vulnerabilidade. Exclusivamente para esse período de assistência, o erro não é do Gustavo Henrique, mas é claro que ele não consegue consertar depois, por ser um jogador muito lento e etc. Mas a bola coberta, a bola descoberta, nesse período, a proteção tem que ser do Gerson e do Willian Arão, que jogam à frente. Com a expulsão do Gustavo Henrique, por consequência, até diria para dar uma oportunidade ao Rogério Ceni ao Natan, para nós vermos uma zaga com o Rodrigo Caio e com o Natan. Mas praticamente já desisti. Existe uma predileção do Rogério Ceni para alguns jogadores e alguns mais jovens são preteridos ao Rogério Ceni, nem que seja nesse início de trabalho. Então a gente já sabe que vai ser o Léo Pereira para a próxima partida contra o Santos, mas seria uma oportunidade de entrar o Rodrigo Caio e o Natan. Um jogo muito abaixo, um Flamengo e Botafogo muito abaixo, que o Flamengo vence é importante para encostar no São Paulo, para encostar no Atlético Mineiro e volta a vencer sem sofrer gols. Ótimo! Pelo lado do Botafogo, é a crise que vai assolando e assombrando a equipe de General Severiano, que está cada vez mais próxima da segunda divisão e não vai mostrando muita resistência. Tecnicamente, uma equipe muito frágil. E como a gente até brinca no futebol, se tem coisas que acontecem com o Botafogo, só o Botafogo realmente para não conseguir fazer gol no Flamengo, e o que já prova também o quanto é incompetente a equipe alvinegra. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui, mais uma vez peço para vocês deixarem um like, a sua inscrição. Até o próximo, forte abraço a todos e tchau, tchau!